Olá pessoal, boa tarde. Bom, eu estou tendo que improvisar aqui com a minha câmera aqui, do meu celular. Estou fazendo este novo vídeo aqui, agora há pouco eu postei um já, né? Falando sobre vidas passadas, né? E esse é o meu foco no momento aqui, né? Tá certo? O meu estudo aqui de vidas passadas, né? Tá, então é o seguinte. Você vê que coisa curiosa, né? Porque recentemente aqui, agora, por esses dias aqui, eu observei um detalhe aqui. Como eu estou me empenhando nesses estudos aqui de vidas passadas, né, estou me aprofundando, porque o pessoal lá da Conscienciologia tem um estudo próprio aí sobre o assunto, bem, extremamente técnico, já faz de muito tempo assim, né? Tá? E um detalhe curioso, eu passei a ser tratado como gente aqui por algumas consciências aqui, né? Por alguns espíritos aqui, né? A partir do momento que eu passei a me interessar mais profundamente, eu achei curioso isso daí, porque já levei tanta cacetada e eu só vivo sendo atacado, assim, ataques extrafísicos, né? Mas, em decorrência de eu estar interessado nesse assunto aqui, né? Seriexologia, tá certo? Holobiografia, enfim, as palavras aí que são utilizadas aí no estudo de vidas consecutivas aí, eu tenho observado aí que eu venho sendo, né, estão dispensando um tratamento um pouco melhor à minha pessoa, né? Achei até muito curioso, porque eu já levei cada cacetada, né? Tá certo? Mas um detalhe que eu observei aí, né? Algumas consciências passaram a me tratar um pouco melhor, assim, eu achei até... Fiquei extremamente surpreso, para dizer bem a verdade, né? Porque quando a gente vê assim, né? Através da clarividência, né? Começaram a me tratar bem, eu falei, nossa, em vista em decorrência de eu estar estudando esse assunto aqui, né? Já faz algum tempo aí que eu ando me empenhando, porque na verdade é uma coisa que eu gosto e eu vou falar isso daqui, né? Tá? Mas comecei a notar, ó, depois que eu comecei a estudar o assunto aqui mais detalhadamente aqui, comecei a receber um tratamento diferenciado, né? Assim, melhor, né? Então, fiquei até muito surpreso, falei, puxa vida, passei a ser tratado como gente. Ah, bom, é o seguinte aqui, ó. Esse interesse meu por vidas passadas não é de agora. Porque normalmente quando a gente começa a se interessar por projeção consciente, clarividência, clareaudiência, uma das primeiras coisas que a gente pensa é saber quem a gente foi nas vidas passadas. Isso é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Quem eu fui nas vidas passadas? Isso logo de cara, assim, a gente quer saber, né? Para a maioria das pessoas que começam a estudar isso. E eu comecei a estudar esse assunto por volta de 25 anos, mais ou menos. Aos 26 anos, eu fiz parte de um grupo que durou acho que 2 meses, 2, 3 meses, alguma coisa assim, então, né? Infelizmente o grupo se dissolveu rapidamente. Do jeito que a gente começou, a gente também se dissolveu rápido. Mas o pessoal era gabaritado mesmo. Era uma moçada, uma rapaziada nova. Na verdade, aquele grupo abriu as perspectivas para a minha vida, assim, então, nesse sentido aqui. Então, eu tinha, na época que eu fiz parte do grupo, eu deveria ter aí por volta de 26 anos de idade. Então, veja, só que essas informações chegaram num momento que a gente era tudo garoto, era tudo moçada nova, tinha os rapazes e tinha as moças. Mas era tudo jovem, não é como pessoas adultas ou velhas que já têm uma maturidade muito boa, né? Tá? Então na época eu era jovem, eu tinha 26, eu devia ter uns 26 anos quando eu me deparei com essa situação, mas era um choque atrás do outro, diante daquilo que eu estava vendo e sabendo, assim, tá certo? Então eu soube algumas coisas, muitas coisas eu vi com os meus próprios olhos e tal, né? E fiquei muito abalado com aquilo, impactado com aquelas coisas que eu andei vivenciando. Depois aquilo eu levei anos para me acostumar com muitas coisas, tá certo? Hoje tô bem. Tá? Então, olha, você fazendo as contas, tem mais de 30 anos que eu estudo esses assuntos aí, tal, porque eu comecei a estudar muito jovem, né? Tá? Na verdade, até os 25 anos, eu não conhecia patavina. Mas aí começaram a acontecer fenômenos, assim, aquilo virou uma bola de neve, não parava mais, era todo dia. Aí eu comecei a me interessar, encontrei pessoas, e aí fui estudando. Tá? Então, olha, eu vou falar aqui sobre porque está se falando sobre vidas passadas. Naquele grupo de jovens lá, que o pessoal tinha informações quentíssimas, né? Tá certo? Num dado dia me falaram para mim assim, olha Guilherme, você foi um cara chamado Pompeu.
lá da Roma, do Império Romano. E na Conscienciologia o pessoal fala muito sobre o Império Romano, né? E falou assim, só que isso aqui eu não confirmei, não tive, então, foi eles que me falaram para mim. Porque muita coisa eu descobri, 99% das coisas que eu sei de mim mesmo, de vidas passadas, eu descobri por conta própria, né? Tá certo? Através de insights, de, enfim, sincronicidades, principalmente através da clarividência, né? Projeção consciente, tá? Foi mais ou menos por aí. Das coisas que eu já descobri muita coisa, mapeei um monte de coisa, né? A respeito de muitas vidas passadas minhas. Mas foi existem sincronicidades assim que para um pesquisador é extremamente curioso. Tá? Então, eles falaram para mim assim, olha Guilherme, você foi um cara que chamava Pompeu, lá do Império Romano. Eu já andei dando uma olhada na internet, porque na internet hoje tem muitas informações, né? Parece que foi um cara que fez parte de um negócio que chamava Triunviratum, né? Tá certo? Era um cara lá da política e tudo mais, um homem lá da política, né? Eu tô falando cara, né? Um homem lá da política, né? De antigamente, lá do Império Romano, chamava Pompeu, né? Falaram que foi eu, que esse personagem histórico aí fui eu. Tá? Mas eu, na verdade, está tão distante assim, né, esse negócio aí. Mas diante de muitas vidas que eu ando pesquisando, esse daí eu não pesquisei muito, só de vez em quando eu entro e dou uma olhada lá assim rapidinho, né? Tá? Daí eles falaram assim para mim, o pessoal do grupo falou assim para mim, eles me informaram isso daí e falaram assim, olha Guilherme, domingo você vai lá no grupo que a mulher que foi a sua esposa, a esposa do Pompeu, naquela época, ela vai estar lá. E aí você fica na sua, mas você vê ela lá, você conversa com ela e tal. Me falaram que a tal moça lá, que tinha sido minha esposa, minha retro-esposa, né, estaria presente no dia, né? Então, no dia eu estive lá, tal, né, e compareci lá no domingo, né? Aí, eu fiquei conhecendo a tal moça lá, ela falou assim, olha, isso daí, eles tinham já me avisado que ela estaria lá, daí eles me apresentaram a moça, né, e falaram assim, olha, essa daqui é a moça e tal, e tudo mais, tal, mas não esclareceram para ela do que se tratava, não falaram para ela, né, mas já tinham falado para mim que ela tinha sido minha retro-esposa, né, lá do Pompeu, do cara que eu tinha sido lá na política no Império Romano, né. Aí, só que eles também tinham falado para mim, olha Guilherme, a moça traía você, ela punha chifre em você, te corneava e tudo mais. Eu falei, uma coisa que ficou milenarmente esquecida, né? Mas veja bem como são os detalhes quando você analisa essas coisas, assim. Porque na verdade foram eles que me informaram, eu não descobri isso daí, né? Que eu fui esse personagem, o tal do Pompeu, lá do Império Romano, né? Mas eles falaram, essa moça, quando ela era sua esposa, ela corneava você, ela punha chifre em você, ela traía você com outros homens. E eu falei, não, até aí tudo bem, né? Aí quando eu vi a moça, eu olhei assim, eu falei, uma moça bonita, né? Assim, atraente, digamos assim, uma moça bonita e atraente, ela era bonita e atraente e tal, né? Atraente, né? Assim, eu olhei assim, logo de cara, eu já vi aquele. Só que é o seguinte, eu tive essa percepção assim de olhar assim como homem, olhar para ela e ficar e falar, puxa, né? Falei, porque uma moça bem atraente assim, tal e bonita, né? Só que o sentimento que ela teve por mim foi de uma mulher sacana. Na hora eu percebi, porque a gente percebe pelas energias, assim, quando você percebe, assim, já tinham me informado, mas não falaram nada para ela. Mas quando ela veio falar comigo, eu percebi que ela era uma moça sacana, assim, nesse sentido, que era bem do jeito que eles falaram mesmo, assim. Veja, depois passado milênios, acho que bem uns 2000, mais de 2000 anos, quase 2000. Quando ela veio conversar comigo, eu percebi essa peculiaridade do caráter dela. Passados milênios, ela continuava nesse sentido do mesmo jeito. Quando ela me viu, eu percebi, falei, se eu tivesse casado com essa moça, ela teria feito a mesma coisa comigo. Entendeu? Eu fiquei pensando depois assim, mas na época nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. Era um grupo de jovens, assim, por volta de 25 anos. Eu tinha 26, mas os outros tinham mais ou menos a mesma idade, assim. Tá, 23 anos, 24, 25, era mais ou menos assim, né? Era tudo jovem. Pessoal jovem, mas quando eu já havia me informado, né, mas eu podia ter levantado, assim, observado muitos detalhes, se eu fosse um homem maduro, ou velho, né, mas nós éramos todos jovens, assim, a gente estava tendo acesso a informações que só pessoas adultas ou maduras, muito maduras assim, poderiam absorver, tirar proveito daquela oportunidade ali. Então muita coisa a gente perdeu, assim, por ser jovem, por imaturidade, né? Mas eu lembro de muita coisa do passado, analisando hoje o que aconteceu no passado, as energias do momento, os insights ali daquele momento, ali as sincronicidades, né? Tá? Que aqui eu estou falando de sincronicidades que ocorrem nessas situações aí, tá? Só quem pesquisa pega esses detalhezinhos para poder ir mapeando, porque certas situações você vai mapeando, tá? Mas
quando apresentaram aqui, né, eu falei assim, quando apresentaram a moça para mim, eu tive uma reação ao vê-la, que eu achei ela bonita e atraente. Eu falei, puxa, assim, tal, mas o sentimento que ela teve por mim foi outro, não foi o mesmo que eu tive por ela, tal, assim, de vê-la, achar ela bonita. Ela já era uma moça assim, eu percebi pelo jeito dela, na hora que ela veio falar comigo. A maneira como ela veio falar comigo, eu peguei as energias assim, né, e já saquei logo de cara. Eu falei, não, hoje, pensando aqui, não naquela época eu notei isso daí, né, mas hoje, esmiuçando a coisa, né, eu falei assim, olha só, que coisa, né, e o pessoal já havia me informado que ela me traía com outros homens naquela vida que eu fui Pompeu. Tá certo? Falou, ela não foi sua esposa, mas eles mapearam tudo lá, eles entregaram o negócio pra mim, assim, tal, né? E, você veja bem como são as coisas, depois de milênios, assim, às vezes as pessoas se encontram, que nem ali eu estava informado. Mas muitas outras personagens passaram pela minha vida que eu também desconfiei. Que nem lembra, no vídeo anterior eu falei da Eva Braun, eu falei que eu tinha sido Hitler, e a Eva Braun, que foi a sua esposa já no final da sua vida, pouco antes dele morrer, eu fiquei desconfiado de uma pessoa, de uma moça que passou pela minha vida também. Que eu fiquei desconfiado que a Eva Braun foi aquela moça ali. Então, são coisas que vão passando pela vida ao longo da vida da gente, né? Então, eu falei do Pompeu aqui, né? E teve outro caso também que eu já devo ter me referido aqui. Eu só lembro de uma, só lembro, não, só tenho notícias por enquanto de uma vida passada já de alguns séculos atrás, na Idade Média, né? Que eu fui mulher, que foi a Joana d'Arc. Que, veja, nós estamos trabalhando com hipóteses de personalidade consecutiva. Tá certo? Parece que eu fui a Joana d'Arc porque eu me deparei com algumas situações na minha adolescência, depois quando eu estava jovem, assim, também lá por volta de 20 e poucos anos, assim, eu notei algumas situações, assim, que me levaram a desconfiar que eu fui esse personagem histórico aí, a Joana d'Arc, tá certo? Então, mas é extremamente curioso, porque ao longo da vida a gente vai, hoje, por exemplo, né, mas mesmo em outras fases da minha vida, eu ia assim, fazendo essas pequenas identificações aí, e é onde a gente começa a fazer a pesquisa da gente. Tá? Então veja bem, olha, observe que eu pesquiso várias vidas, aqui eu estou citando algumas, mas poderia citar várias vidas. Lá no Oriente Médio, por exemplo, eu fiquei desconfiado do Moisés, lá do Antigo Testamento, né? Do povo hebreu, do rei Davi, que o pessoal fala. Então existem alguns personagens muito antigos que eu também desconfio. Tá? E pesquiso vários personagens assim, então, né? Muitos personagens. Agora, quando a gente pesquisa um personagem que passa de 50%, por exemplo, se você tem 51% de certeza, aí você já tem uma certeza preliminar. Até 50% você ainda está trabalhando naquela situação onde ainda não é muito certo. Mas quando você já tem assim, evidências, indícios, assim, elementos que te fazem passar de 51% de certeza, tá? Então já está quase te informando que você está no caminho certo ali de ser aquele personagem mesmo, se você mapeou bem aquela situação ali, tá certo? Então, boa tarde a todos.